hoje não temos mais o Isaías aqui, né? Ele já Voltou para Viena. Nesse momento deve estar entre Amsterdã e Viena, uma viagem comprida, porque eles fazem uma parada no meio do caminho e tal. E eu vou dedicar essa aula a ele, porque não sei se no próximo semestre ele vai poder voltar, ele tem lá suas ocupações, seus netos, né, para cuidar e outras coisas, mas a contribuição dele foi muito importante, porque a checagem, né, das palavras, e palavras em Heidegger são extremamente importantes, são importantes sempre, porque a gente pensa em palavras, né? Mas em Heidegger são extremamente importantes, porque Heidegger não pensa em conceitos, ele pensa fazendo flutuar a linguagem, usando a linguagem, quebrando palavras para desnaturalizá-las e mostrar o que elas podem ter significado no originário. Quando apareceram, as palavras não existiram todas sempre, né? Quando apareceram, para que apareceram, né? Isso dá a pensar, como também jogar com preposições, que no alemão se faz maravilhosamente, em francês até, em parte, eles conseguem reproduzir, mas sem usar as mesmas palavras do alemão, que às vezes são extremamente importantes, porque tem diretamente a ver com o ser, e na tradução francesa não dá, vai entrar o verbo por exemplo, né? E nota explicando. Então, quando Heidegger disse que a linguagem é a morada do ser, né, uma das referências era evidentemente essa, de que ser não se contém no discurso conceitual, se contém na elaboração da linguagem, fazendo questão de pensar e, portanto, formulando no pensamento questão. Quer dizer, pôr-se a caminho, né, que é como ele define, fazer questão, pôr-se a caminho. E a gente se põe a caminho falando. A meditação é linguageira, né? E por outro lado, se ele tem razão, e às vezes parece que sim, ao dizer que o alemão é uma língua ontológica, ela é capaz da captura da questão de ser, diferentemente das línguas latinas, neolatinas, né, que provavelmente já permeadas pela metafísica grega, estão mais ligadas aos entes, às coisas que efetivamente são. Até a natureza prática do pensamento latino, e que nós herdamos, né, pode um pouco ser responsável por isso, né? Enfim, não sei. Então, o cotejo das boas traduções francesas, que algumas delas Heidegger autorizou, chancelou, né? São bons tradutores em geral. Agora, talvez na passagem do alemão para as línguas latinas, a frase, né, tradutor e traditore, que na tradução sempre se trai, valha muito. E em relação a Heidegger, muito mais. Então, o trabalho do Isaías de pontuar, às vezes eu perguntava, às vezes ele interferia, né? Pontuar diferenças significativas de tradução que poderiam fazer mudar o sentido, não radicalmente, porque aqueles tradutores, como eu disse, eram muito bons, né? Mas suficientemente para os interesses desse curso e do que virá no próximo semestre. Depois, no ano que vem, talvez seja Foucault mesmo, mas esse texto aqui a gente tem que acabar, né, no próximo semestre. Para os interesses desse curso, algumas palavras realmente são fundamentais. Então, algumas palavras que possivelmente escaparam aos tradutores franceses, porque tanto fazia. Quer dizer, aquele final, por exemplo,
da questão da técnica, né? Questionar é a piedade do pensamento, é a tradução deles. Né? E pensando a partir da entrevista, a tradução portuguesa, pois, é tinha um sentido quase religioso, anotei isso em algum lugar. Eu também anotei. Compaixão? Não. Tem o sentido de piedade, mas é... Devoção. Devoção. Eita, garota de boa memória, a Tereza. É a devoção do pensamento. E aí, na ideia de devoção está a de devotar-se a, quer dizer, de entregar-se totalmente a, que em piedade não aparece. Né? E isso ali fazia muito sentido, porque isso vem logo depois, pouquíssimas páginas depois, de ele dizer: nós estamos no maior risco, no maior perigo, que é o de um dia acordarmos e verificarmos que já só dispomos, nós humanos, de um modo de perguntar, que portanto a nossa liberdade, que é a essência do homem, está limitada a uma possibilidade só, e se não há duas, não há liberdade. Né? É quase que uma obrigação gerada pela provocação que a essência da técnica moderna faz previamente ao homem para depois ele fazer a natureza, e que a natureza já só dispõe de um modo de desencobrimento, que é a palavra que ele usa, né? Mas de desvelamento, que é a palavra que ele usa mais na obra dele toda, que é como disponibilidade. E aí, de novo, se a natureza, o real, só tem um modo de se desvelar, de se desencobrir, fica difícil falar de desencobrimento. Né? Não impossível, mas fica difícil. Há um perigo aí. E esse perigo é o perigo de, entre outros, mas ele trata assim, é o perigo de não entender o desvelamento, o desencobrimento. E com isso cair no abismo, né, da impossibilidade da questão. Aí vem o poeta, de onde provém o perigo, daí também vem o que salva, e vai se discutindo isso, e nessa esteira do que salva, que na entrevista está como o outro pensar, que ele não especifica, né? Esse final, o questionar, a devoção do pensamento, implica num estar inteiramente voltado para, e o que salva pode ser este inteiramente voltado para, de que a arte é capaz, porque a arte pode olhar, como ele diz lá, ela é suficientemente distante e ao mesmo tempo consanguínea da técnica, porque na origem a técnica como eficácia ou utilidade, a técnica como arte, ou seja, a criação em ambos os casos, né, eram um só sentido de técnica, depois separaram a utilidade e a beleza, que é inútil. Né? Então, como a técnica como utilidade e a beleza desvinculada posteriormente da noção mesma de técnica, então elas são consanguíneas e ao mesmo tempo a arte é suficientemente afastada da técnica, como hoje experimentada, disposição de meios para fins, isso não vale para a arte, para, sendo consanguínea e afastada, poder olhar dentro. Ou seja, ser um fora suficiente para, por outro lado, consanguínea, poder olhar dentro. E isso, a palavra devoção, quer dizer, um estar voltado para, né, diz melhor do que piedade. Então, entre a tradução francesa e a tradução portuguesa, foi o Isaías que, usando a palavra alemã, Frömmigkeit, nos permitiu uma melhor compreensão daquele texto. Mas, no conjunto, isso significa daquele texto, a entrevista.
daquele texto a questão da técnica e, por extensão, também desse texto, nós vamos ver. Né? Então, agradecendo ao Isaías, porque eu não sei se ele vai estar no próximo semestre, seria um momento de ele continuar, portanto o agradecimento ficaria permanente, mas hoje é uma boa hora, talvez, para agradecer. Eu dedico essa aula a ele, que espero que continue conosco no virtual aqui, na tela, né, no próximo semestre, mas não sei. E a Tereza já tem a pergunta, disse que não ia... Pois é, eu disse que eu ia ficar quietinha, mas entrou um pouco na minha praia, que é a área da tradução. Eu queria problematizar uma questão de tradução. A tradição francesa, muito mais na literatura, na tradução da literatura do que na da filosofia, é a tradução das belas infiéis. Os romances russos, ao serem transpostos, traduzidos para o francês, eles perderam muito da sua identificação russa para se adaptarem aos cânones estéticos da língua francesa. Será que isso resvalou essa tradição? Porque tem, depois disso, uma outra vertente, que é a tradução identificadora, mas é posterior a Heidegger, já é no final do século XX. Será que essa tradição francesa pode ter desbotado um pouquinho para essa área da filosofia? A Tereza está fazendo uma ponderação ótima sobre a questão da tradução, indicando, nos trazendo a informação de que as traduções francesas da literatura russa, sobretudo, vou usar a palavra deformaram em parte o espírito da literatura russa para adequar a tradução aos cânones literários, estéticos franceses. Se isso não poderia ter resvalado para a filosofia, no caso aqui a de Heidegger, que está nos interessando. É mais do que provável. É mais do que provável. Talvez o elemento essencial da traição seja o fato de que a língua francesa, no caso da filosofia de Heidegger especificamente, não disponha sequer de um aparato como no caso das condições estéticas de recepção de uma língua estrangeira, né, como no caso do russo, ela dispunha, e por isso deformou, sequer disponha do aparato filosófico capaz de pensar ontologicamente, que seria o que Heidegger estaria fazendo em alemão. Né? Então, além dessa tradição, vamos dizer, de passagem de língua a língua, que talvez possa ser generalizada para a passagem da língua alemã, se for realmente como Heidegger postula, e muito parece que ele tem razão, da língua alemã para as línguas latinas. Né? E aí vale para português, vale para o francês, sobretudo, que é uma língua muito forte, é uma língua de cultura, né? Já foi a língua universal, como hoje é o inglês, mas aí no inglês nem pensar. Traduções do alemão para o inglês às vezes são dramáticas. A tradução da Standard Edition do Freud traduz Trieb, que é pulsão, por instinct. Instinto, não tem nada a ver. Né? Mas é a edição standard, é a edição mais usada. A melhor tradução é a espanhola, é a argentina. A Argentina tem uma grande tradição no pensamento psicanalítico. É uma língua latina, mas não podia ser, mas que é a melhor tradução. Mas, enfim, isso aí já é uma especulação, não tem nada a ver. Mas, sim, Tereza, acho que pode ir por aí. No texto, né, vamos ver se a gente chega hoje a um ponto em que a parada no texto coincida bem com o fato calendário de que o curso desse semestre termina hoje. Né?
semana que vem já acabou o período letivo, o primeiro período, né? Então, nós estávamos, depois de um longo excurso pelo que está contido na concepção, conceito corrente de verdade, como adequação, correspondência, e nós nos lembramos, né? Fomos à Idade Média, à escolástica, onde mais claramente ficou essa noção de adequação, pelo motivo óbvio. Todas as coisas foram criadas por Deus, portanto, a adequação do intelecto à coisa, da coisa ao intelecto, é quase uma obviedade. Não é, senão não precisaria ter sido questionada, por exemplo, por Santo Tomás, como foi, né? Porque são modos diferentes de ter sido criado por Deus. O homem foi criado à semelhança de Deus, e essa semelhança aristotelicamente pensada, não em São João, mas em São Paulo, e a retomada possivelmente aristotélica, né? São Paulo, conhecer, ver como sou visto, né? Que aí é o conhecimento que entra. Essa semelhança é o intelecto, e as coisas não possuem intelecto. Criaturas ambas, né? Mas uma criatura superior, mais semelhante, porque dispondo do intelecto humano, né? Mas que é intelecto também agente como o de Deus, na compreensão cristã, né? Na compreensão anterior, um século antes, com a qual Santo Tomás discutiu a vida inteira, a de Averroes, da escola peripatética árabe, né? Islâmica. Não, só existe um intelecto ativo, que é Deus, e o intelecto humano é passivo, ou receptivo, ou formal. Isso põe uma série de problemas, né? E a questão da verdade aí fica embaraçada, e a filosofia é vista como uma religião superior para poucos. Não é nessa direção que Santo Tomás vai, e ele precisa colocar a questão da verdade. Mas é mais óbvio que lá na Idade Média essa questão tivesse uma recepção muito boa, porque criatura e criatura, né? Depois o recuo lá para Aristóteles, Platão, a compreensão grega, onde Deus não está presente, ele disse, agora sai Deus, né? Então, esse conceito corrente de adequação, de correspondência, sempre com a ressalva que está mais implícita, não era tão necessária em Santo Tomás, na escolástica, na Idade Média, e muito explícita em Aristóteles, de que a coisa precede, de que há uma precessão ontológica sobre o discurso, o enunciado, a proposição. Então, aquela ideia de que primeiro a coisa precisa concordar consigo mesma, para que depois a proposição, o enunciado, possa concordar com a essência da coisa. Vai ser desmontada por Heidegger, e nesse momento vai ser preciso já não só descrever e refletir sobre o conceito corrente de verdade, que é o de adequação, concordância, que é a palavra com que ele vai mais trabalhar, e é preciso perguntar sobre a possibilidade intrínseca da concordância, e depois ainda vai se perguntar sobre a possibilitação da possibilidade intrínseca da concordância, o fundamento da possibilitação de uma concordância, de uma conformidade. Esse é o movimento de Heidegger, recuando para o originário no tempo, ou para o fundamental, se quiser botar o fundamento lá embaixo, o chão absoluto, né? Perguntando sempre um passo atrás, ou um degrau abaixo. Nós estamos, a rigor, no primeiro passo atrás, no primeiro degrau abaixo. Corrente.
é adequação, é concordância. Qual é a possibilidade da concordância? Passamos pelo exemplo das duas moedas iguais sobre a mesa, que concordam entre si pela identidade da sua aparência, mas a moeda é redonda, já é um enunciado, que se quer verdadeiro, concordante com a coisa, mas a moeda de metal, o enunciado não, a moeda é redonda, o enunciado não tem nada de espacial, a moeda tem poder de compra, o enunciado não. Como pode haver aqui adequação? Como o inteiramente diferente pode se fazer adequado? Então, duas coisas de naturezas distintas não se tornam idênticas. Isso quer dizer, o enunciado não vira moeda ou deixaria de ser enunciado. E a verdade não se daria, porque não tendo enunciado não há adequação. Então, a essência da adequação está na natureza da relação entre enunciado e coisa, natureza da relação. Então, é a relação agora que vai estar sendo questionada. Na sua natureza, significa, na sua essência. A adequação é uma relação. Parece óbvio, mas é que, por enquanto, não tendo perguntado o que é uma relação, qual é a essência de uma relação, nós estamos usando a palavra como uma palavra vernácula, uma palavra de comunicação. Na comunicação comum, essa que estou fazendo aqui agora, né? Nós sabemos o que é uma relação, porque nós já fomos ao dicionário e nós sabemos quais são os sinônimos de relação, sabemos quais são os antônimos, sabemos empregar substituições paradigmáticas e continuidades sintagmáticas, metáfora e metonímia, enfim, todas aquelas coisas que nós aprendemos com a linguística, a semiologia e tal. Sabemos fazer isso, é intuitivo, mas o intuitivo precisa ceder num determinado momento, que é o momento do questionamento, do endereçamento a uma questão que ainda não está dada, do encaminhamento. A comunicação precisa ceder à reflexão. E agora, nós de repente não sabemos o que é relação. Sabemos, tanto que usamos, mas não sabemos, porque ainda não pensamos. Então, a essência da adequação está na natureza da relação entre enunciado e coisa. Enquanto essa relação ficar indeterminada e não fundada na sua essência, qualquer conversa sobre adequação cai no vazio. Foi aqui que nós paramos no final da aula passada. Citando, o enunciado relativo à peça de moeda se refere a essa coisa na medida em que a apresenta. A palavra em alemão, o verbo é vorstellen. Vorstellen, stellen é o verbo por, né, a gente já viu bastante na questão da técnica, né? É o verbo por e for é diante, por diante. O que o enunciado faz é por diante de nós, por diante do homem, de quem enuncia, por diante essa coisa. Então, ela é apresentada não é representada. Aí, para de novo usar em alemão, se o Isaías estivesse aqui, ele poderia se estender mais sobre isso. A palavra alemã para representação tem o mesmo radical stellen, por, mas o prefixo não é for, diante, é da, presente. Então, a Darstellung, que é a representação, é um por presente, apresentar a coisa que não está presente é trazida à presença.
Então, a representação tem aqui um sentido bastante conexo ao sentido de criação que nós já vimos lá na questão da técnica. E é uma palavra muito usada para as artes. As artes de representação significa as artes que fazem aparecer, pela música, pela pintura, né, pela língua, fazem aparecer algo que está oculto ou não aqui e que vem para cá. O aqui é o dá. Se faz uma chamada, né, o professor diz, Tereza diz, dá. Quer dizer, estou aqui, presente. A gente diz em português, é presente. Né? Em latim era ad sum. Sum, estou aqui. Ad. Então, não é este o sentido de apresentar, de Foster. O que o enunciado faz, relativamente, o exemplo é a peça de moeda, né? Relativamente à peça de moeda, é apresentá-la, pôr presente diante. Esse diante é fundamental, porque o que está diante é que pode ser passível de uma concordância, de uma adequação, uma coisa e outra. Então, pôr presente diante. Então, o enunciado apresenta e diz o que é esse apresentado, segundo a perspectiva diretriz do olhar. O que o enunciado faz é olhar a coisa, essas moedas que estavam sobre a mesa. É olhar a coisa e apresentá-la num enunciado, exatamente. Dizer dela olhando para ela. Portanto, esse ver, que é o sentido tão importante para a teoria. A palavra teoria vem do verbo grego theorein, que significa ver, de onde vem esse radical theo, eu vejo, daí vem teatro, por exemplo, um dar a ver. E o theoros, certamente já disse isso aqui, mas é bonito. O theoros era o olheiro, não tem na seleção e tal, o olheiro que vai ver o jogo dos outros, para depois vir e dizer, olha, eles jogam assim, o sujeito que joga aberto pela ala, tem uma grande velocidade e tal, ele conta, ele vai ver e volta para dizer, ver e dizer. A veredicção está aí, nesse ir, ver, voltar e contar, pôr em discurso, por diante, contando. Então, essa importância do olhar tem sido matricial para o pensamento ocidental todo. Estou falando dos gregos, em grego, mas podia citar um exemplo quase contemporâneo. Quando eu entrei no mestrado aqui na ECO, era obrigatório. Marshall McLuhan. Eu tive aula de McLuhan com Emmanuel Carneiro Leão, o aluno de Heidegger, nosso mestre aqui na época, da minha geração. Muniz Sodré, eu, Maria Helena Juqueira, Fábio Lacombe, Francisco Antônio Doria e outros. Quer dizer, a primeira geração aqui da escola foi educada a pensar por Emmanuel Carneiro Leão, pois ele deu um curso sobre McLuhan, era importante, né, naquele momento, parece que está começando a voltar. E o que McLuhan diz é, os meios de comunicação são extensões dos sentidos, né, sabemos disso, quem leu McLuhan, são extensões dos sentidos, e então, a televisão, por exemplo, é uma extensão do sentido da visão, e ele distingue os sentidos frios
dos sentidos quentes. A audição é um sentido quente, na medida em que ela envolve quem está ouvindo e dá trelas à imaginação. A gente ouve uma voz numa novela, por exemplo, radionovela, sou dessa época ainda, radionovela. Você imagina o personagem que depois, quando representado nas histórias em quadrinho, não corresponde nada à imaginação que você teve dele, mas o seu imaginar participa daquele personagem. Enquanto que a visão é fria, na medida em que ela distancia. Ora, o distanciamento é fundamental para a teoria. O ver é fundamental para o dizer. É só na distância propiciada por um ver que a gente pode apontar e dizer, é isto. Numa telenovela, a gente está dentro dela. Não pode dizer é isto. Agora, quando passa para a história em quadrinho, estou me referindo a uma que era o Jerônimo, o herói do sertão, quando passou para a história em quadrinho e se fez distância, eu podia apontar o moleque saci e dizer, não é este. Eu sabia pelo ouvido melhor do que o desenhista pela visão quem era o moleque saci, não era aquele. Então, o ver, o dar a ver, é totalmente essencial, é por aí que começa. Então, nós estamos pensando na possibilidade intrínseca da concordância. Ela começa quando? Quando o enunciado relativo à peça de moeda se refere a essa coisa na medida em que a apresenta e diz o que é esse apresentado segundo a perspectiva diretriz do olhar, que olha adiante, faz distância. Uma coisa a reter aqui, o enunciado não diz o que é esse apresentado na sua essência, diz o que é na sua aparência, segundo a perspectiva diretriz do olhar. E essa questão da aparência é para ser retida desde já, vai ter consequências mais adiante quando ele disser, não é spoiler, eu espero que vocês tenham lido o texto, quando ele disser que o fundamento da essência da verdade é a anti-essência da não-verdade, aí está se falando de aparência, mas num sentido forte, no sentido em que os pré-socráticos, e mesmo Platão e Aristóteles sobretudo, usavam o fato de que as coisas se mostram, aparecem, como o modo de tê-las na sua verdade. Ou seja, a alétheia lá para os pré-socráticos, a adequação, concordância, né, ontológico-epistemológica, vamos chamar assim, em Aristóteles, etc. Então, não era um tempo em que se diria que as aparências enganam. Não, as aparências mostram. O mostrar pode nos enganar, mas isso é problema nosso, rigor. Porque o que se mostra brilha no seu mostrar-se. Esse brilho pode nos enganar e produzir em nós, meramente, opinião. E na opinião não está a verdade. Essa é uma briga com os sofistas. Os sofistas só podiam ter opinião, que eles expressavam nos seus discursos, com a finalidade de convencer. E só podiam ter opinião porque sabiam previamente que não havia verdade. Então, os filósofos, Platão à frente, respeitou isso. Disse, bom, vamos ver se em alguma opinião, em algum tipo de opinião, se contém alguma verdade. Trabalhou bastante sobre isso. Tem um diálogo, o Teeteto, que só trata disso e chega à conclusão de que não. Opinião não produz conhecimento. Portanto, não é da ordem da verdade, é da ordem da pura aparência.
E parecer nesse sentido já não é o aparecer do que é, mas é o parecer ser aquilo que não é. Então, aquilo que não é e que se faz passar por ser é erro. E o erro é a aparência. Já é uma mudança muito poderosa. E não óbvia. Não óbvia. Eu já devo ter dito aqui, com certeza disso, que a palavra glória, quando na Bíblia cristã, no Novo Testamento, diz glória a Deus nas alturas e tal, a palavra glória em grego foi traduzida por doxa. A palavra que em hebraico-aramaico foi traduzida em grego por doxa é aquela que em latim e nas línguas neolatinas se diz glória. O que é glória, então? É a máxima apresentação na luz, que é Deus, e que tem um sentido, então, inteiramente positivo. A palavra doxa em grego aí não tem nada de negativo, de aparência. Deus não é aparência, ou seja, erro em relação a ser. Deus é ser Ele mesmo aparecendo na máxima luminosidade, gloriosamente, no sentido agora banal nosso, de dicionário da palavra glória. Então, a perspectiva diretriz do olhar, o olhar diante, o apresentar que põe diante, o olhar diante, essa perspectiva diretriz, vamos sublinhar aqui diretriz, do olhar é por onde se deve começar, heideggerianamente refletindo, a compreensão possível de qual é a possibilidade intrínseca de uma concordância. Começa por aí, por diante e olhar. E esse olhar ser uma perspectiva tem também aqui importância, né? Tem a ver com ponto de vista. A gente olha do lugar em que está. Então, ponto de vista não é essa coisa de relativização, opinião de novo. Não, é o seu ponto de vista, quer dizer, a sua opinião. Não, é o ponto que precisa ser explicitado, do qual se está olhando. Eu explicito o ponto de que eu estou olhando aqui. Eu estou sentado à mesa na sala 140 da Escola de Comunicação da UFRJ, estou olhando alternadamente para uma câmera aqui que está me filmando e que depois vai para o YouTube, para as pessoas que estão presenciais aqui nesta sala e para uma tela onde há várias pessoas remotas, mais próximas do meu coração. Várias pessoas estão aqui. Eu olho alternadamente nessas três direções e, portanto, vejo três coisas diferentes. Se eu explicitar que eu estou vendo essas três coisas diferentes, quem estiver vendo depois no YouTube esse vídeo, vai entender por que é que, de repente, eu não estou olhando para a pessoa que está diante de mim, vendo o vídeo, né? E para onde eu estou olhando em cada caso. Explicitado o ponto de vista, ele é inteiramente rigoroso, não é relativização, perspectivização, quer famoso, não, isso é um ponto de vista, isso aí é um ponto de vista. O que quer dizer um ponto de vista? É relativo, eu tenho outro ponto de vista. Não, é relativo sim, é relativo ao ponto em que eu me encontro quando tenho a vista que eu tenho, mas desde que eu explicite qual é o ponto, fica clara a coerência da vista na visão que eu tenho a partir desse ponto. Fica clara e fica inquestionável, quer dizer, não dá para dizer, bom, mas esse é o seu ponto de vista. Sim, claro, esse é o meu ponto de vista, ninguém não tem um ponto de vista, com a possível exceção de Deus. Então aqui a
perspectiva diretriz do olhar está explicitando um ponto de vista. Esse ponto de vista, a ser tomado rigorosamente, é o do enunciado. Relativo, ele não é absoluto, ele é relativo a uma coisa, nesse caso aqui, a peça de moeda que o enunciado apresenta. Então, o enunciado apresentativo, no que ele diz da coisa apresentada, a exprime tal como ela é. Quando nós dizemos tal como ela é, sempre parece que nós estamos falando de essência. Em português ficou o vício de dizer enquanto tal. Tal coisa enquanto tal, que é uma tradução literal do francês en tant que telle. A coisa na medida em que ela é essa coisa. Então, está aqui, o enunciado diz da coisa apresentada, exprimindo-a tal como ela é. Tal como ela é, ao olho que a põe diante na apresentação e a vê. A perspectiva diretiva do olhar. Então está citado, tal como diz respeito à apresentação e ao que ela apresenta. Então, apresentar não tem nada de psicologia ou epistemologia. Não é um sujeito sendo afetado por alguma coisa e dizendo essa afetação, afecção, ou um sujeito de conhecimento previamente definindo pela sua visão que a coisa é tal. Não tem nada aqui de psicológico e epistemológico, ele diz, esse apresentar é o fato de deixar surgir a coisa diante de nós como objeto. Então, o enunciado apresentativo diz da coisa apresentada o que ela é como objeto. Não diz sua essência ainda. Né? Diz que tem-se diante de nós um objeto, ou seja, aquela moeda indeterminada sobre a mesa. Aquela moeda é um objeto, porque a natureza apresentativa do enunciado, pondo-a diante e olhando-a, perspectiva diretriz, né, do olhar, deixa surgir a coisa diante de nós como objeto. Deixa surgir, vamos reter, vai ser constante agora. É uma referência bastante direta à qualidade da verdade, que deu origem à noção de adequação, né? Que é um deixar vir a presença. O homem deixa vir a presença num comportamento que é sua liberdade. Num comportamento humano, o homem deixa vir à presença a totalidade do ente, ou algum ente específico, né, que se põe no aberto, que é capaz de sair em larga medida, porque o homem o deixou vir, é capaz de sair do imediato da sua utilidade, em que ele não diz o que é, diz ao que veio, para servir a tal fim, né? Mas não diz o que é, na medida em que o comportamento livre do homem, abrindo a perspectiva de deixar vir o que é, a clareira, como Heidegger chama, vai ser a clareira do ser. Então, este deixar vir é uma ação, por isso ele chama de comportamento.
é uma ação. O enunciado, portanto, é uma ação. Eu ia dizendo produz uma ação, não. O enunciado é uma ação de apresentar. Ora, apresentar é deixar vir o que não estava e agora se põe presente diante, e pode ser olhado. Perspectiva do olhar, pode ser olhado. Quando a coisa que não estava foi apresentada, então, atenção, isso é uma ação, foi apresentada pelo enunciado, portanto não é passivo, não é um espelho da coisa, foi apresentada pelo enunciado. O que o enunciado está fazendo é deixar surgir diante de nós a coisa como objeto. Muita atenção à palavra objeto, porque a forma que Heidegger considerou, Carneiro-Leão com ele, a última forma, a forma moderna, a última forma da relação de ocultação de ser, que é o típico da filosofia, da metafísica, moderna, que é a relação de sujeito e objeto. A relação de sujeito e objeto oculta ser, porque o objeto já está dado. Aqui o que se está dizendo é que o objeto não está dado. Ele podia nunca aparecer como objeto se o enunciado não o apresentasse, deixando-o vir. E, em primeira instância, ele vem como objeto, quer dizer, aquilo que pode ser visto, aquilo que pode obedecer à diretriz, a perspectiva diretriz do olhar, que vendo diz, mas o diz é segundo, o dizer é segundo. Diz de um objeto. Esse objeto é o resultado de uma ação. Ser objeto da coisa é o resultado de uma ação. Porque nós tínhamos sobre a mesa duas moedas. As moedas são inertes e indeterminadas, enquanto a perspectiva diretriz do olhar não a trouxer pelo enunciado que apresenta a uma posição, vou dizer, interior à relação do homem com o que ele não é, com a coisa, com a moeda, interior a essa relação, essa interioridade, que não é nem psicológica, nem epistemológica, essa interioridade aparecendo no enunciado que apresenta. Então, isso, o objeto, se opõe a nós. E o sentido latino, aí, a língua latina vale, né? Em francês, jeter é jogar, né? Lançar. Ob, contra. Então, objetar é um lançar-se contra. Modernamente pensando, o objeto é o que objeta ao sujeito. É o que resiste a ser subjetividade e insiste em ser aquilo que ele é e que a perspectiva diretriz do olhar precisa penetrar para encontrar sua lei. Isso é o moderno, encontrar sua lei. A lei segundo a qual todas as coisas se movem como forças. Isso é bem moderno e ciência, né? A lei da gravidade, etc. Então, o objeto não pertence à perspectiva diretriz do olhar, não pertence ao enunciado. É o que o enunciado deixa vir e que, portanto, é a coisa. Mas é a coisa deixada vir e que, em primeira instância, vem como objeto, quer dizer, aquilo que se opõe a nós, é o outro lado dessa relação. Portanto, não é passivo. O enunciado não diz o que a coisa é tal qual, na sua essência. A coisa objeta retendo a sua essência. E tudo que o enunciado faz é dizer que a coisa é objeto, por enquanto. Então, o objeto, é o que se opõe a nós e deve abrir
cobrir, medir um domínio, o domínio das coisas, um espaço aberto em direção a nós. Eu acabei de dizer isso, né? De outra forma, totalidade dos entes e tal, mas é isso. O objeto, estamos nesse primeiro nível, o objeto, nós precisamos que o objeto, ao objetar a nós, isso significa, ao objetar a um domínio fechado do enunciado, que seria uma matriz psicológica e epistemológica, né? Não é? Então, o objeto precisa cobrir e medir, nós vamos ver qual é o sentido aqui da palavra medir, mas já apareceu, né? Que as coisas se medem com o enunciado. Né? Abrir, cobrir, medir um domínio, um espaço aberto em direção a nós, ao nosso encontro, sem deixar de ser a coisa ela mesma na sua estabilidade. Significa sem se submeter a nós. É possível que Heidegger estivesse aqui fazendo a crítica direta, indireta, a crítica indireta da filosofia moderna como inaugurada por Descartes. Quando Descartes descobriu que as coisas que se apresentam a ele, portanto, o mundo todo, inclusive seu corpo, é tudo que pertence à extensão do mundo fora dele, fora de mim, do sujeito. Como só nos chega pelos sentidos, e os sentidos enganam, o mundo engana. E se nós queremos a verdade, temos que encontrá-la onde ela está, na mente. É coisa mental, cosa mentale, diziam os italianos. É coisa mental, tem que ser trabalhada aqui, o método de trabalho é aqui, não trabalha entre essa abertura, esse domínio medido, aberto, esse espaço aberto em direção a nós, ao nosso encontro, né? Não existe na filosofia moderna. O real está começando, já no século XVII, a ser empurrado para fora e a verdade a ser identificada como coisa mental. Há uma representação que a mente faz para si mesma, representação no sentido teatral do termo. A gente fala de representação teatral, essa que se encena, que é uma cena mental, não é uma correspondência, uma adequação. Então, a coisa vem ao nosso encontro não de maneira subjetiva, não de maneira epistemológica, atributiva, né? Sem deixar de ser a coisa ela mesma. Significa sendo mais do que objeto, mas nós não sabemos, ainda não sabemos. Sem deixar de ser a coisa ela mesma na sua estabilidade. Vai-se fazer depois uma conexão importante aqui em relação a essa palavra estabilidade, mas eu não vou avançar não, eu tinha feito umas setas aqui para avançar, mas acho que são mais para mim, porque senão fica confuso. Então, essa aparição da coisa no aberto, que predispõe, que dispõe previamente, antes de que se passe qualquer coisa aí, nesse aberto, nessa abertura, antes de haver um encontro, que seria a adequação. Há uma predisposição, desejo, podíamos chamar, né? Uma predisposição ao encontro, essa aparição que corresponde ao apresentar do enunciado, comportamento humano e disposição ao vir à presença, ao aberto, onde as relações se podem estabelecer, entre elas, a que nós estamos perseguindo, a da adequação, a da concordância, né? Se podem estabelecer essa relação
onde há duas agências, não há subordinação. Então, essa aparição da coisa no aberto, que predispõe ao encontro, se dá num domínio de abertura, cuja natureza de ser aberto não foi criada pela apresentação. Hoje, nós estamos numa dinâmica de pós-verdade em que vale o que se diz. É quase, vamos dizer assim, um paradigma, jogo do bicho. Vale o escrito, vale o que se diz. A coisa não vale porque, na definição do dicionário de Oxford, né, que é a minha besta fera, com quem eu tenho lutado, os fatos objetivos valem menos do que as opiniões, sentimentos e crenças. Então, é o que se diz que vale. E vale para quem diz. De modo que, se alguém disser o contrário, nós temos pleno direito de dizer essa é a sua opinião. Ou, se é nisso que você crê, sinto muito, qualquer coisa desse tipo. Né? Não, aqui não. Não é a apresentação, não é o enunciado, não é a ordem do discurso que força esse domínio da abertura, mas a apresentação, qualidade essencial do enunciado, assume essa abertura quando deixa vir como objeto e investe nela, nessa abertura, como um campo de relação. Nós estamos indo na direção de relação, né? O que ele disse foi... Você pode repetir essa última frase? Investe nela como é que começa? O enunciado que apresenta não cria o aberto ao representar, investe nele, né? E o assume como campo de relação. O que nós estamos procurando é, voltando lá atrás, a essência da adequação está na natureza da relação entre enunciado e coisa. E enquanto essa relação ficar indeterminada e não fundada na sua essência, qualquer conversa sobre adequação cai no vazio. Então, o que é que se está dizendo aqui? Esse aberto, em que a coisa se dá predispondo-se ao domínio das relações, o enunciado o assume, esse aberto, e investe nele, é o que lhe permite apresentar as coisas como objetos. No momento é o que ele consegue fazer, apresentar como objetos. Né? E, sem isso, não há relação. Nós estamos procurando a essência da relação. Então, essa relação é o cumprimento de uma referência. O verbo latino, é curioso eu vi abonar, como se faz em dicionário, né? Abonar uma ideia em alemão, a palavra está em alemão, Verhältnis, é um manter-se presente, um halten, um conter-se, né? Um não variar de si, através de uma palavra latina, que deveria ser aqui traidora, mas é que a palavra referência é a palavra latina, a palavra da nossa língua, né? E o verbo fero, fers, tuli, latum, ferre, né? Ferre, fero, eu conduzo, é conduzir. Cristóforos, São Cristóvão é aquele que conduz Cristo, né? Ele levou Cristo no colo, para Cristo menino, criança, para atravessar o rio. Então ele é
o condutor de Cristo. O verbo, então, é conduzir. Referência é um conduzir de volta. Portanto, um fazer aparecer o que tinha saído daqui. Um dar a ver. Um fazer objeto. Então, a relação é o cumprimento de uma referência nesse sentido, e é sobre esse sentido de referência que vai poder montar a ideia de representação. São quase sinônimos, mas a referência é o elemento vital, é o elemento inicial, radical. Onde não há referência, não há representação. É o que, por exemplo, Baudrillard nos diz no seu belo ensaio, belo e angustioso para nós, ensaio, a precessão dos simulacros, que está no livro Simulacros e Simulação, em que ele diz, acabou a referência entre um enunciado, um mapa, ele está seguindo aí um conto de Borges, o mapa que o imperador mandou fazer do seu império, que era perfeito, porque cobria o território do império, cabia sobre o império. Quando o império acabou, isso significa o real acabou, na nossa época de hiperreal, virtual, etc. O império acabou. O que resta? O mapa ainda é um mapa? Não, porque não há mais referência, porque o real acabou. Não havendo mais referência, o mapa não é mais a representação do território. Ele é referido a si mesmo. Ele é hiperreal, que é um jogo de signos apenas. Né? Um jogo de signos que se faz por processos eletrônicos, enfim, né? De circularidade. É como eles chamam real sem atmosfera, que é sem referência, sem representação. Um hiperreal. Ele evitou a palavra virtual, acho que fez bem. Um hiperreal. Não, aqui a relação que decorre desse investimento, dessa assunção que o enunciado faz, ou seja, que o homem faz quando enuncia, num campo de relação, essa relação é o cumprimento de uma referência que se realiza originariamente, impulsionada por um comportamento. E aí tem uma nota na tradução. Nada de psicológico ou moralista, mas uma atitude mais original pela qual nós estabelecemos uma relação com o que nos cerca. Então, no meu linguajar, né, essa seria a mais radical atitude ética. Nada de moralista, mas a ética não tem nada de moralista. Né? Atitude ética significa uma experiência, que é, nesse sentido, um comportamento, né, em relação a nós mesmos e a tudo que nos cerca, é uma experiência de habitar aquilo que nos cerca. Ethos é isso, habitar aquilo que nos cerca. Daí deriva, na hipótese que não é um sistema, né, por favor, mas é um princípio de interpretação heurístico, daí derivam sistemas de linguagem, o que se diz, como se diz, e desses sistemas de linguagem decorrem regimes de verdade, de veredicção. Essa é uma grade de leitura que eu tenho usado. Então, na nota, em relação à palavra comportamento, que nós já vimos, é a liberdade do homem que se dá, digamos, o direito de ir na direção do aberto em que as coisas se dão, na sua, do homem, direção. Então, isso é um comportamento. E eles dizem, aqui na nota, o que Heidegger já tinha dito um pouco mais acima, nada de psicológico, epistemológico, eles dizem nada de psicológico ou moralista, mas uma atitude mais original, originária, radical, a primeira de todas as experiências, pela qual, digo eu,
pela qual nós estabelecemos uma relação com o que nos cerca. Isso quer dizer, com o que nós não somos. O que é que nós não somos? Os objetos que nos cercam. Por isso é que eles objetam a nós. Nós não os somos. Então, essa relação é o cumprimento de uma referência que se realiza originariamente impulsionada por um comportamento. Todo comportamento que se caracterize por se estabelecer no aberto, o aberto que não é criado pela apresentação que o enunciado faz, que, portanto, não é criado pelo enunciado. O enunciado investe no aberto. E é isso que dá possibilidade à relação, já vimos. Então, todo comportamento que se caracterize por se estabelecer no aberto, atém-se permanentemente ao que é manifesto, está presente como tal. O que é manifesto? Aquilo que sai da ocultação, se nós pensarmos de uma maneira mais pré-socrática, né? Aquilo que sai do oculto para se apresentar, mas retornará ao oculto e de novo virá e se apresentará e eventualmente de maneira diferente, né? A ideia pré-socrática de aletheia, que não é de adequação, é a do movimento de toda a realidade mostrando-se e escondendo-se. Mostrando-se, vira ao manifesto. Se nós pensarmos num sentido mais propriamente heideggeriano em Ser e Tempo, por exemplo, o que ele poderia estar dizendo aqui é: a coisa vem ao manifesto, que é o que se apresenta no aberto, ou seja, no espaço aberto em que a relação entre o homem e as coisas pode se fazer. A coisa vem ao manifesto quando se retira do... Vou usar uma palavra que ele usa para a existência e não para as coisas. Do inautêntico. O que é inautêntico? É a coisa que está presa à sua utilidade, ao seu serviço. A coisa é também no domínio do seu serviço. Claro, um prego serve para ser martelado numa parede. É o exemplo, aliás, que Heidegger dá no Ser e Tempo. Isto, ele diz, é uma preocupação ontológica. O prego, o martelo, a parede não estão ainda apresentados tais quais são nesse ato de o martelo pregar o prego na parede. Mas há aí uma pré-ocupação, quer dizer, estão ocupados previamente, sem se darem conta disso, com o mostrarem-se tal qual são. E mostrarem-se tal qual são é quando elas se retiram da pura utilidade, ou que lá ele chama de utensilidade, quando se retiram da sua pura utensilidade no mundo e se predispõem ao encontro. Isso é o pôr-se no aberto. Sim, Tereza. A minha cabeça está aqui que nem um funâmbulo, dando saltos quânticos por aí, na epistemologia, no tempo, em tudo. A gente poderia estabelecer que essa ideia de que o prego é para martelar na parede significaria o jugo do sujeito sobre o objeto. Sim. Porque serve
para o sujeito humano bater na parede. E a redução do objeto à sua utilidade, que pode ser, a pergunta da Tereza aqui para o pessoal do Zoom, se isso que eu acabei de dizer pode significar uma redução da coisa ao domínio humano. Tá? Portanto, uma subordinação do objeto ao sujeito. E sim, é isso. E pode ser que nós estejamos hoje em presença de uma tal subordinação, tornada agora paradigmática. Porque quando as coisas se apresentam como objetos de consumo e se esgotam no serem consumidas, elas estão subordinadas ao desejo de consumo de um sujeito que já não é aquele sujeito psicológico epistemológico, que seria até bom nesse caso, né? Que é o sujeito de conhecimento, que põe diante. Não, é um sujeito cujo desejo foi suscitado pela rede de produção de significados desejantes. Pode ser, esse desejo pode ser produzido pela publicidade, por exemplo, pela propaganda. Né? E lá estará um objeto para satisfazer esse desejo. Mas esse objeto existe apenas para satisfazer o desejo. Ele se esgota na satisfação de um desejante, que somos nós, os humanos, mas que já fica difícil chamar de sujeito, a não ser sujeito do consumo. Mas sujeito do consumo é um consumidor, por que chamar de sujeito? Esse sujeito teve não durante milênios, porque a palavra é moderna, mas a posição sempre foi essa, a posição do conhecimento e da verdade. E não seria mais o que estaria acontecendo nesse momento da eficácia tecnológica, do consumo, do mundo convertido a um paradigma de mercado. E como corolário para essa nova ética seria admitir a existência de um sujeito independente e com, não sei se o mesmo grau, o mesmo nível, talvez não sei, mas do objeto como tendo a sua essência também, que não é subordinada ao humano. E daí a gente poderia puxar assim uma nascentezinha muito subliminar para a ideia atual de uma ética de respeito ao planeta, aos outros seres viventes, semoventes ou não, aos objetos. Daria para pensar ou é completamente alucinada essa... Agora, vamos dizer, a Tereza está propondo um corolário disso que a gente disse aqui, que seria a emergência de um sujeito, de certa forma, pairando acima dos objetos, de um modo tal que isso pudesse ser, não sei se a palavra que você usou foi subliminar, né? Mas pudesse ser minimamente o início de uma outra relação com o objeto que se manifestaria no respeito à natureza, por exemplo, né? Que nós hoje testemunhamos. Tereza, eu gostaria muito, né? Vejo na sua pergunta a esperança que você tem em que a história não tenha acabado
e que, portanto, nós não estejamos condenados à distopia e que ainda possamos aprender com a pandemia, por exemplo, né? A pandemia nos ensinou, devia ter nos ensinado alguma coisa sobre a natureza, porque a natureza trombou. Na época eu criei a ideia, um pouco aberrante assim, de que a Terra, o planeta, invadiu o mundo, aquilo que nós tínhamos criado para manter a natureza fora, de repente não teve mais lugar, né? Deixou de haver o fora. Quando o morcego chegou, né? O beijo do morcego é a eliminação do fora. Nós estamos juntos, né? Outro dia estávamos filmando ali no Jardim Botânico um bando de macacos por cima dos telhados e entrando nas casas, né? Isso e outros exemplos de que a natureza chegou muito perto e chegou perto o suficiente para nos matar de natureza. Enquanto nós nos negarmos a entrar na natureza como animais que nós somos, racionais. Essa é a qualidade que nós temos, né? Mas é uma qualidade, é um adjetivo, também já disse isso aqui. Aristóteles nos definiu como animal racional. Racional é um adjetivo. Nós eliminamos o animal, nos esforçamos muito para eliminar o animal, quer dizer, o corpo, os desejos, as paixões, né? Tudo isso que seria de uma ordem animal, para retermos a razão como sublime e como uma deusa. A nossa deusa é a razão. E um instrumento de tirania também. E um instrumento de tirania, um instrumento de domínio, de controle, né? De submissão da natureza, fazer com ela gato e sapato, torcê-la em nosso benefício, nosso, da humanidade, né? Então, dois mundos. Agora não há mais dois mundos. Há um, que é o planeta. Nós deveríamos ter aprendido com a pandemia várias coisas. Uma delas é essa, né? Nós estamos na natureza. É isso que a locução meio ambiente quer dizer, por exemplo. Nós estamos no meio do nosso ambiente e o ambiente em cujo meio nós estamos é o planeta. Isso também é que determina e é determinado por o antropoceno. Tudo que nós fazemos dentro do planeta, dentro da natureza. E ela reage, e tem reagido mal porque nós temos feito mal, né? Mas podemos aprender a fazer bem, esse respeito de que você falou. Eu diria, é nessa direção que nós devemos ir, né? Nós deveríamos ir. Nós estamos num momento em que se diz pós-verdade como o reino do humano totalmente liberado de qualquer compromisso com o real, ou seja, com os fatos objetivos que estão figurando aqui como um exemplo do real. Não é o único real, né? Mas na definição de Oxford é essa: os fatos objetivos valem menos do que... Pronto. Nós estamos vivendo sob esse paradigma. Isso é uma experiência, é um ethos, né, da nossa habitação entre o que nós não somos. O que nós não somos tornou-se, a rigor, irrelevante, né? Está no domínio do consumo, né? E nós temos diante disso a obrigação, é ética e política, por isso que eu falo tanto da filosofia vir ser pele da vida e ser o modo de nós refletirmos sobre as nossas vidas comuns na medida em que as vamos vivendo em comum, fazendo comunidade, etc. O sentido é esse, mas é preciso alcançar a prática disso, porque a teoria é fácil de estabelecer, mas ela é de uma ordem abstrata, de uma ordem sistêmica, né? É preciso a gente conseguir isto que hoje é de uma ordem, isso que você disse aí, é de uma ordem utópica, mas utópico significa essa excelente coisa que acredita que a história não acabou e que, portanto, o futuro pode ser diferente do presente, né? E é preciso investir nisso. É a ordem do projeto, que desde os pós-modernos se diz que acabou. Projeto, ou seja, que o futuro seja diferente do presente, porque nós investimos no presente para fazer futuro. Não há mais. E o neoliberalismo veio também para consagrar essa ideia.
a história acabou, significa o equilíbrio neoliberal precisa de reformas, essas reformas vão ser horizontais. Outro mundo possível, que era o lema do Fórum de Porto Alegre, né? Outro Fórum Social, primeiro em Porto Alegre, outro mundo possível não é mais possível no domínio do pensamento pós-moderno, que vem explodir na ideia de pós-verdade e de que a nossa subjetividade é determinada pelos algoritmos, que a realidade é estabelecida como simulacros e simulações, que os simulacros precedem o real, que a virtualidade é real, nós dizemos realidade virtual, mas é essa que interessa, porque essa é produtiva de explosões de diferenças que produzem realidade, mas uma realidade que, como dizem os franceses, faz economia da realidade, essa dentro da qual nós estamos. Então, irmos na direção disso, todo comportamento que se caracterize por se estabelecer no absoluto, atém-se permanentemente ao que é manifesto, está presente como tal. E, na nota anterior, uma atitude mais original pela qual nós nos estabelecemos numa relação com o que nos cerca. Essa é a atitude originária, é a atitude radical do Ocidente. No entanto, o pensamento ocidental nomeou muito cedo, estou citando, como o que é presente e há muito tempo o ente. Então, o que nos cerca é o que é presente. Toda ocultação, consequentemente, não nos cerca. Só o presente. E o que é presente? O ente. Não ser. Porque ser não é ente nenhum. E nesse sentido, deve-se dizer rigorosamente que só os entes são. Que ser não é. Ou que ser é nada. Mas é mais paradoxal, portanto, acho que mais produtivo para o pensamento dizer ser não é. Porque isso é chocante. O que é? Os entes. Ente é participo presente do verbo ser, né? Pertence, portanto. O ser já é? Ser não é, já é? Não, ele não é, não foi e não será. Ser é a condição, mas nós não sabemos agora o que é condição. Ser é a condição de que todos os entes sejam o que eles são, e eles são. Mas para ser, poder ser definido como algo que é, ele precisaria ser um ente. Portanto, ter a mesma qualidade de presença e apresentação desse microfone aqui. E aí deixaria de ser a condição de possibilidade de todas as coisas serem. Nós não sabemos mais A condição e depois disso, então, coisa da anterioridade. da radicalidade, da originariedade. O ser é o absolutamente originário de que tudo seja. Mas nós não sabemos mais o que é originário. Nós, na nossa época, não sabemos mais. É isso que a gente está querendo E aí, se abrir para saber. Exatamente. É o passo atrás. Por isso é que é importante, e eu botei aqui, era só uma nota de pé de página, eles botaram que comportamento não é nada de psicológico ou moralista, mas uma atitude mais original pela qual nós estabelecemos uma relação com o que nos cerca. Interessante os pós-cientistas agora chamados pós-originários também, né? Pensar nessa da natureza, né? Não sei, eu acho que Houve no século XX eu vou dizer uma dicotomia em relação ao que aconteceu de mais radical no século XIX, na minha opinião, né, que foi Nietzsche. Nietzsche destruiu a história da filosofia toda e da moral e da religião.
fazendo a crítica aos valores superiores em benefício do aumento da potência da vida, da vontade de potência da vida, que esses valores superiores, que são morais, valores superiores para ele está sempre entre aspas, né, porque ele não reconhece essa superioridade. Esses valores, que são morais, filosóficos, religiosos, etc., submetem a vida e eliminam a sua potência de explosão, né, da potência dionisíaca. Ele foi procurar a origem dessa, que ele chamou decadência, né, da vontade de potência até o limite lá embaixo do último homem, da vontade de nada, e encontrou essa origem lá no século VI a.C., na grande experiência trágica dos gregos. Ali estaria o máximo de potência da vida, um transbordamento vital, como ele chamou, do qual se pode inclusive sofrer. A experiência trágica é uma experiência de sofrimento, mas também de amor ao destino, ao que fatalmente acontecerá. Essa é a natureza trágica, né? Fatalmente acontecerá, mas nós lutamos com o que fatalmente acontecerá. Lá eles lutavam, né? Nós depois passamos a fazer dramas, né, e comédias que tem final feliz, tal. Então, no século XX, os dois grandes filósofos, a meu ver, que vão ficar, se tiver história suficiente para que se conte a história da filosofia do século XX, se a filosofia ainda houver e não tiver acabado de tal maneira que nem se possa fazer a referência à filosofia no século XX, né? Coisa em que eu não acredito, evidentemente, senão a gente não estaria aqui, todo mundo. São Heidegger e Foucault. Heidegger fez a experiência do originário perdido. O originário se perde quando a filosofia acaba, quando ser, e Nietzsche diz isso, quando ele critica Heráclito, critica todos os filósofos, né? Critica Heráclito, diz, no entanto, ele sempre estará certo ao afirmar que ser é uma ficção vazia. Então, não há ser, não há filosofia, sujeito, realidade. Ele foi um pós-moderno avant la lettre. Os pós-modernos adorariam tê-lo como antecessor, só que como eles disseram que a história acabou, azar deles, né? Nietzsche não é o antecessor deles. Então, ele destruiu aquilo que foi sendo produzido pela decadência dessa grande origem no século VI da experiência trágica dos gregos. No século XX, Heidegger procurou o originário e encontrou no mesmo século VI de Nietzsche. Só que Nietzsche procurou do lado da arte, disse, eu preciso da arte para não morrer da verdade. Procurou do lado da arte e encontrou a experiência trágica. E Heidegger procurou do lado do pensamento, do questionamento, que a filosofia tinha sido. Se for procurar, o mais originário do que a filosofia. A filosofia teve um começo lá no século IV com Platão e Aristóteles. O que originou este começo e que nunca acaba? Foi a experiência dos pré-socráticos no século VI, o mesmo a que Nietzsche foi no século VI. E Heidegger ficou trabalhando sobre o originário. Foucault, ao contrário, combateu todos os buscadores de originário. Porque atrás da origem, diz ele, esconde-se uma verdade, atrás da origem há uma história que logo em seguida o discurso interrompe, e que isso é uma maneira metafísica de se pensar. Ele nega, inclusive, num texto dele, que só existe em português, o livro só foi publicado no Brasil, a Microfísica do Poder, e lá tem um ensaio, Nietzsche, a genealogia e a história, em que ele diz, Nietzsche nunca procurou origens, ele usou palavras que podem ser traduzidas por origem, Herkunft, procedência, Anfang, começo,
mas ele não procurou original, apesar do livro A Origem da Obra de Arte, né? Que é o primeiro grande livro dele, em que ele está procurando a origem da decadência do Ocidente. Então, no século XX, houve uma intensa agitação nos extremos do pensamento, que é onde eu vejo sempre um paradigma, né? Nos extremos, que aí o resto cabe todo embaixo. Então, Heidegger e Foucault são os extremos, na minha análise, né, de paradigmas, são os extremos do paradigma do século XX, que a gente só pode beirar, porque é o nosso, pelo menos o nosso, né, que não nascemos no XXI. Ao contrário da Milena, que provavelmente nasceu no XXI, não? No 20. Tá bom, então todos nós nascemos no 20. Mas meus alunos da graduação, todos nasceram no 21. Então, houve no século XX, entre esses dois extremos, um grande diferendo em relação ao originário, sim ou não em relação ao originário. Venceu a condenação do originário. Porque quando se condenou o passado como causa do presente, condenou-se, obviamente, e nem era preciso explicitar, o mais antigo do que o passado do passado, o originário de todo o passado, que é aquilo, como eu sempre digo, é a fonte da qual flui um rio. O rio passa, vai na direção do mar. Ninguém se banha duas vezes nas águas do mesmo rio, como Heráclito diz, porque o rio está passando o tempo inteiro, mas a fonte está dando o rio o tempo inteiro. A fonte não passa, a fonte é incessante, ela é que é a originária. Então imagina, se nem o começo do rio está mais se admitindo a partir do final do século XX, imagine o originário, né? De jeito nenhum. O mais antigo e mais radicalmente historial, do que um começo, primeiro, um segundo começo, um terceiro começo. A filosofia começou várias vezes, né? São as épocas. Está abolido. Então, a noção de pós-verdade, a condenação da realidade como coisa frágil, as virtualidades são tão potentes, elas fazem explodir possibilidades, etc., vão, em larga medida, não vou estabelecer aqui uma relação de causa e efeito direta, talvez seja, mas exclusiva, certamente não, entre a perda do originário, ou seja, o triunfo de Foucault, e a conjuntura da utilidade, da eficácia, a conjuntura tecnológica, da produção de resultados, que se esgota na produção de resultados em que nós vivemos. Então, voltando aqui, todo comportamento que se caracteriza por se estabelecer no aberto atém-se permanentemente ao que é manifesto, está presente como tal. Isso o pensamento ocidental nomeou muito cedo, e muito cedo é Platão, né, como o que é presente. E há muito tempo o ente. Ele aqui está, na verdade, entre os pré-socráticos, o que está presente, e o ente. Aí é Platão, Aristóteles. O que está presente? É o ente. E a questão do ser desaparece. Com essa indicação, ele está sugerindo: é preciso pensar o a mais do que ente. O a mais do que simplesmente já aí presente. É necessário pensar o presentar-se que o ente faz quando se dispõe, quando se predispõe, e o comportamento humano quando investe no aberto. Ele usa dois verbos. Assume e investe.
dizer, o comportamento, a liberdade humana de ir na direção da totalidade dos entes, e, portanto, não de um ente, outro ente, né? Da totalidade dos entes, investindo e assumindo o aberto. Não é óbvio, está inteiramente fora do papel sujeito, como também não é óbvio que a totalidade dos entes venha ao aberto manifestar-se a partir da ocultação do inautêntico, etc., em que até então se encontrava. Então, ficar no ente é o que a ciência faz. E esgotar-se na presença do ente é também o que a ciência faz. Mas Heidegger já estabeleceu para nós, a ciência conhece, e é fundamental. Se a ciência não conhecesse, estávamos nós em maus lençóis, mas não pensa, porque pensar é pôr-se a caminho de questionar. E a ciência precisa aceitar que o que é presente é o que é, e que diante do que é presente há uma relação do sujeito e objeto. Há uma relação, sempre há uma relação, mas é uma relação do sujeito e objeto que se esgota epistemologicamente ou psicologicamente. É preciso ir além ou aquém, ir além no questionamento, aquém no tempo, na direção do mais originário, daquilo que a ciência ou o senso comum postulam como o que é manifesto, o que se apresenta como tal. Então, citando, o comportamento é aberto sobre o ente. Toda relação de abertura pela qual nos abrimos é um comportamento. A abertura difere segundo a natureza do ente e o modo do comportamento. Então nós temos o homem, o ente, a abertura e as diferenças de abertura. Portanto, a abertura não é abstrata, não é indeterminada, não é neutra. Ela é bideterminada pela natureza do ente e pelo modo do comportamento. A natureza do ente significa o seu tornar-se manifesto, não é o mesmo para todos os entes. Todos os entes não se reduzem a uma única entidade, seria aquela maneira metafísica de tratar os entes no abstrato, no universal. E aí poder dizer o ente. São diferentes. Da mesma forma, os comportamentos são diferentes, porque os modos de relação são diferentes na medida das diferenças, segundo as quais os entes se manifestam. Então temos homem e comportamento, temos ente e abertura, o aberto. No aberto, o encontro, estamos procurando a possibilidade da adequação. Né? O encontro, seria a adequação, encontra-se nas diferenças entre a natureza dos entes, as diferentes naturezas dos entes e os diferentes modos de comportamento. Acho que a partir daí é que nós podemos continuar. Quando nós entendermos, e falta pouco, qual é o fundamento da possibilidade de uma concordância, estamos chegando perto dela aqui, né? A questão será qual é o fundamento da possibilidade intrínseca da abertura, estamos falando da abertura agora e das suas variedades, do comportamento, que previamente se dá uma medida. A questão da medida vai aparecer agora. É somente essa possibilidade que empresta à conformidade do juízo a aparência de realizar a essência da verdade. Estamos empurrando para frente, estamos indo na direção da essência da verdade, porque essa conferência é sobre a essência da verdade.
cuja qualificação atual é adequação, atual de muito tempo, né? Corrente, é de adequação, mas é preciso que haja um fundamento para a adequação, para a concordância entre o enunciado e a coisa. Estamos encontrando esse fundamento na abertura, e na abertura o que se dá é que o enunciado apresenta, o ente vem enquanto tal como objeto, o comportamento não cria o objeto, isso significa o enunciado não cria a coisa para dizê-la, portanto nada de psicológico ou epistemológico, né? O comportamento é uma experiência originária que o homem faz de estar entre as coisas, da sua relação com o que o cerca, né? E nessa experiência que se estabelece no aberto, a relação entre o homem e os entes, entre o homem e aquilo que se dá na presença, como presença, que é como antigamente se estabeleceu, mas vai ser questionado, evidentemente, né? Faz com que o comportamento, o enunciado, se abra sobre o ente. Essa relação de abertura, de que a gente tem falado até agora, mas variavelmente segundo a natureza do ente e o modo do comportamento. Daqui nós recomeçamos no dia 21 de agosto, o curso recomeça, que não é outro curso, na verdade, é outro semestre, mas o curso é o mesmo, ele recomeça, hoje é o dia 17, no dia 21, daqui a um pouquinho mais de um mês, a partir daqui, só anunciando, citando, na abertura de um domínio aberto, no qual o ente se ponha propriamente, de modo próprio, quer dizer, autenticamente, né? Fiz essa referência à autenticidade, suscetível de ser expresso no que ele é e como ele é. No que ele é e como ele é, aí é que está a possibilidade de uma concordância. Nós ainda não temos inteiramente, mas teremos pelas minhas notas daqui a uma página. Muito bem, então, muito obrigado a quem esteve aqui, já saíram algumas pessoas. Ana, você chegou a registrar o pico de presença aqui? Chegou a ter 15. 15. No caso 13, né? Com a gente 13. Tá. Com a gente 15. Então foram 13, mais 3 aqui, 16. Tá bom. Algumas pessoas faltaram, por exemplo, o Isaías faltou, o Celso Chapiaçu faltou, um por questão de viagem, outro por questão de médico. Perto de 20, tá bom, para a rádio, né? Tá bom. Então, boas férias para todo mundo. Eu estou muito cansado, de modo que boas férias para mim, né? E descansem, relaxem no próximo semestre. Obrigado a vocês. No próximo semestre a gente vai pegar pesado, porque por enquanto está tudo nas introduções. Mas quando nós chegarmos em que a essência da verdade é a antiessência da não verdade, aí é que a coisa vai pegar fogo. Mas é muito boa porque nos lança no fogo do momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nisso, na potência do falso. Então que a antiessência da não verdade seja fundamento da essência da verdade, acho que tem tudo a ver com a nossa época. Esta conferência foi feita em 1930 e repetida até 1960, 2 anos antes da entrevista, em
que a questão da técnica aparece muito, por isso a gente passou aqui também pela questão da técnica, tudo isso foi prolegômeno para nós entrarmos nessa conferência aqui sobre a essência da verdade. 1930, ele não mudou. Teve, não comparei todas, é claro, mínimas alterações entre 1930 e 1960. E é utilizável na nossa época, essa época que acho que a gente pode, sem grande risco, afirmar que, a partir da ideia de não verdade, o que significa? Estamos pós qualquer questão sobre a verdade que se possa formular. Não é mais questão. Nós vivemos nesse sentido, sob a potência do falso. E aí que a essência da não verdade seja a condição para a essência da verdade é alguma coisa que vai nos dizer muito de perto, vai tocar, espero, as nossas vidas. Então, pessoal do YouTube, 21 de agosto, pessoal do Zoom, 21 de agosto, pessoal da sala 140, 21 de agosto, vamos estar de volta. Para todo mundo, descansem de mim, descansem do Heidegger e voltaremos.